Se alguém pedisse para nomear o professor mais influente da história, é bem provável que o nome de Sócrates aparecesse logo no topo da lista, certo? A imagem dele, a andar por Atenas, a fazer perguntas difíceis, é icónica. Mas e se o maior de todos os mestres dissesse com todas as letras que nunca ensinou ninguém? Parece um paradoxo, não é? E é um que vale muito a pena desvendar. E não é boato, não. Está aqui, preto no branco, nos registros do seu próprio julgamento. Nunca fui professor de ninguém. Vindo do homem cujos diálogos moldaram o pensamento ocidental, esta frase soa quase absurda. Para entender porque é que ele rejeitava com tanta força o título de professor, primeiro precisamos de perceber o que essa palavra significava na sua época. A venda de sabedoria em Atenas. Pois é, para resolver este mistério, temos de fazer uma viagem no tempo, voltar à Grécia Antiga. Naquele tempo e lugar, a ideia de professor era muito, mas muito diferente do que é hoje, e carregava um significado que Sócrates simplesmente não estava disposto a aceitar. A palavra em questão era didaskalos, e isto referia-se a um mestre, um instrutor que se apresentava como um especialista em alguma área e que muitas vezes estava ligado a uma escola. Pensemos num especialista de hoje, alguém que dá cursos e afirma ter todo o conhecimento. Pois bem, Sócrates era o exato oposto disso. Ele andava pelas praças públicas a admitir abertamente que não sabia de nada. E quem é que eram os professores profissionais de Atenas? Eram os sofistas. Imaginem-nos como uma espécie de estrelas rock intelectuais. Eles viajavam de cidade em cidade, davam palestras concorridas e prometiam ensinar aos jovens ricos os segredos para ter sucesso na vida. E claro, cobravam. E cobravam bem por isso. E é aqui que o contraste com Sócrates fica gritante. Os sofistas viam o conhecimento como um produto. Pagava-se uma taxa, ouvia-se um discurso e saía-se de lá com um pacote de informações. Era um negócio. Sócrates virou este modelo de cabeça para baixo. Para ele, a filosofia não era um produto, mas sim um caminho partilhado. Não havia pagamento, só havia perguntas. O objetivo não era impressionar com factos, mas sim provocar uma análise interior. Era um presente, não era um produto na prateleira. A dádiva socrática. Esta ideia de dádiva, de presente, é absolutamente central para entender o que ele fazia. O que nos leva, claro, a uma pergunta essencial. Ok, se o que ele fazia não era uma transação comercial, então o que era, afinal? Ele via o que fazia como um verdadeiro presente para a cidade de Atenas. E pensem nisto, ao não aceitar dinheiro, ele mantinha-se completamente livre. Não precisava de agradar a clientes pagantes, o que lhe dava a liberdade total para dizer a verdade, por mais desconfortável que ela fosse. A sua filosofia era quase um serviço público, uma forma de abanar as certezas e desafiar o conformismo. Certo, mas como é que este presente funcionava na prática? Era um processo em 3 passos. Primeiro, perturbar. Sócrates encontrava alguém muito seguro de si e, com uma série de perguntas, fazia essa certeza desmoronar. A confusão que se seguia era o segundo passo, o despertar. É nesse momento de dúvida que nasce a vontade real de aprender. E, por fim, o corrigir, que na verdade era mais um banho de humildade. Era preciso baixar a bola daquele orgulho todo para se abrir ao verdadeiro conhecimento. Adicionar versus integrar conhecimento. E toda esta diferença no método, claro, vem de 2 visões completamente opostas sobre o que significa, de facto, aprender alguma coisa. Para os sofistas, a aprendizagem era aditiva. A mente de quem aprende é como um recipiente vazio e o trabalho do professor é simplesmente ir lá e despejar factos lá para dentro. O conhecimento acumula-se, uma camada em cima da outra. Simples assim. Já para Sócrates, a coisa era bem mais radical. Para ele, a aprendizagem não era encher um recipiente, era mais como demolir uma casa e construir uma nova no lugar. Primeiro, era preciso deitar abaixo as fundações frágeis, aquelas opiniões e crenças que temos sem nunca pensar nelas, para só depois se poder construir algo sólido e verdadeiro. E é aqui que percebemos o pulo do gato. O método socrático era tão desconcertante porque a sua função principal não era ensinar coisas novas, era ajudar a desaprender. É por isso que ele rejeitava o título de didaskalos. O trabalho dele não era encher a cabeça das pessoas, mas sim ajudá-las a esvaziar a mente de todas as certezas falsas. O objetivo não é saber. Ok, mas para que todo este trabalho? Se o objetivo final não é simplesmente acumular mais e mais informação, então qual é? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Para que passar por todo esse processo desconfortável de questionamento, de dúvida, se no final não se sai de lá com um conjunto de respostas prontas a usar? A resposta é tão poderosa quanto simples: liberdade. O objetivo do método socrático não é a informação, mas sim a autonomia do pensamento.
Ao obrigar as pessoas a examinarem as suas próprias crenças, Sócrates não lhes dava respostas, dava-lhes as ferramentas para encontrarem as suas próprias. Ele não estava a criar seguidores que repetissem o que ele dizia, ele estava a formar pessoas capazes de pensar com a própria cabeça. E assim, a recusa de Sócrates em ser chamado de professor revela a sua visão mais profunda e revolucionária sobre a educação. Ele não queria o papel de alguém que simplesmente enche mentes. Em vez disso, ele oferecia algo muito mais valioso, as ferramentas para as libertar. O que nos deixa com uma pergunta para refletir.